Eu vou chamar agora o professor, doutor em Sociologia, professor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Iglesias, que volta essa semana aqui com a gente, para a gente continuar um bate-papo sobre a América do Sul, sobre movimentações aqui em relação ao que está acontecendo lá fora também. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo novamente. Oi, Thalita, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem também, professor. Queria começar te ouvindo sobre o posicionamento brasileiro diante dessa crise diplomática que envolve ali o embaixador de Israel, que envolve o que acontece ali na faixa de Gaza, com os brasileiros sendo mantidos reféns, como eles mesmos colocam ali, por conta dessa situação que Israel não autoriza a saída. Então, como que você tem visto esse posicionamento do Brasil nesse momento, professor? Você lembra que quando a gente conversou alguns dias atrás, semana passada, a minha leitura era de que os sinais que o Estado israelense estava emitindo na questão da nacionalidade das pessoas que saíam de Gaza eram sinais muito contraditórios, mas eu acho que de lá para cá as coisas mudaram bastante, né? E inclusive o governo brasileiro já tem trabalhado com a hipótese de que está havendo boicote por parte do Estado israelense por conta das posições que o Brasil tomou no Conselho de Segurança da ONU, o qual o Brasil presidiu, né? Aquela presidência temporária, presidiu até alguns dias atrás. E tem alguns fatos bastante relevantes, né, para a gente mencionar aí. Eu estava vendo aí o finalzinho da entrevista do Miguel, eu não sei se ele falou isso antes, mas hoje, pela primeira vez, o Celso Amorim falou a palavra genocídio para se referir ao que está acontecendo em Gaza, né? Isso é uma mudança séria de patamar, porque, embora não seja o nosso chanceler, mas ele é um assessor importante do presidente Lula em termos de política externa, e ele já trouxe uma palavra que é uma palavra que é quase que um tabu, né? Quando você está falando de guerras, está falando de conflitos internacionais. Houve também ontem esse encontro bastante surpreendente, né? De uma certa maneira, do embaixador de Israel no Brasil na Câmara de Deputados, com parlamentares da extrema-direita brasileira, e principalmente pela presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. E teve aí o fechamento do portão de Rafa e agora a abertura novamente, e infelizmente os cidadãos de nacionalidade brasileira mais uma vez não apareceram na lista, né? É óbvio que a maioria dos que aparecem são de estadunidenses, são de aliados de Israel, mas também pessoas de outras nacionalidades. Acho que na semana passada a gente mencionou isso. Por exemplo, cidadãos da Indonésia puderam sair. A Indonésia sequer reconhece o Estado de Israel. E cidadãos brasileiros ainda não tiveram essa oportunidade, né? E eventualmente, se eles vierem a sofrer, porque os bombardeios não cessam, né? Enfim, a presença militar israelense na faixa de Gaza é incessante. Se eles vierem a sofrer algum tipo de ferimento ou perder a vida, as relações entre Brasil e Israel vão se complicar bastante. Você acredita que Brasil e o presidente Lula devam subir o tom em relação a Israel? Como você disse, Celso Amorim usa pela primeira vez a palavra genocídio. O presidente Lula usou, né, numa fala, ele fala sobre essa questão do genocídio. Por conta disso, inclusive, que Israel talvez esteja boicotando essa saída dos brasileiros ali na faixa de Gaza. Brasil e o presidente Lula deveriam aumentar ainda mais o tom, um rompimento de relações, uma chamada do embaixador brasileiro em Israel, em Tel Aviv. O que deveria acontecer nesse momento, na sua opinião, professor? Eu acho que o rompimento de relações, embora muita gente na esquerda brasileira já esteja preconizando isso, né, já esteja defendendo isso, eu acho muito improvável que aconteça, porque, enfim, os interesses de Israel. O Miguel estava abordando isso agora há pouco, os contratos milionários de fornecimento de serviços de inteligência, de vigilância, de segurança, de armas, não só para as Forças Armadas do Brasil, como também para governos estaduais. Tem muito interesse envolvido, né? A comunidade israelense no Brasil, a comunidade judaica no Brasil, tem muito peso econômico, muito peso político, muito peso midiático. Enfim, eu acho muito difícil que isso aconteça. No entanto, é provável, sim, que o Brasil, nos próximos dias, venha subir o tom, independentemente, né, da soltura ou não dessas pessoas, delas terem o direito de atravessar o portão e saírem para o Egito ou não. Algumas leituras estão apontando para o fato de que Israel teme que, na perda desse contingente de brasileiros, o Brasil suba o tom. Mas se eles permanecerem lá, o Brasil vai ter que subir o tom de alguma forma, né? Então é uma situação bastante complicada, bastante delicada, muito difícil, e a gente
aqui é impotente, né? A gente só pode comentar a situação, é torcer para que essas pessoas estejam a salvo, né, e que possam em algum momento sair ilesas, né, para poderem retornar ao nosso país. É isso. Vamos trazer alguns outros temas importantes aqui da América do Sul. A gente tem notícia do Chile, isso porque o Gabriel Boric, o presidente chileno, recebeu terça-feira agora, dia 7, a nova proposta de constituição do país, planeja substituir, né, a Constituição que foi elaborada ali durante a ditadura de Augusto Pinochet. Ele chamou um plebiscito para a população decidir se esse texto entra em vigor no dia 17 de dezembro. Seria um segundo plebiscito, né? O primeiro texto foi rejeitado pelo plebiscito e era um texto bastante progressista. E esse texto não é tanto. Explica mais para a gente, professor. Sim, o chamado Conselho Constitucional, né, que elaborou esse novo texto constitucional, ele não é inédito, ele já é o segundo grupo de experts, de representantes da sociedade civil, de juristas, enfim, que elaborou um texto constitucional. A gente volta um pouquinho no tempo, né? O Chile, como todo mundo sabe, foi uma ditadura das mais brutais que a América Latina conheceu em toda a sua história, entre 1973 e 1990, e a partir do ano de 90 para 91 houve uma transição para um governo civil, e houve durante esses últimos 30 e poucos anos, né, uma sucessão entre, basicamente, o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda, e a Democracia Cristã, que é um partido de centro-direita. A única exceção foi um breve período em que o Sebastián Piñera, um homem de extrema-direita, né, governou o Chile, foi eleito para isso. Mas a gente sabe, voltando um pouquinho mais aqui para o período recente, que o Chile viveu aquele chamado estalido social, né, um pouquinho antes da pandemia, depois durante a própria pandemia, quando milhares de pessoas foram às ruas protestar contra, basicamente, a falência do modelo neoliberal. O Chile foi o primeiro grande laboratório do neoliberalismo no mundo, né? E basicamente a falência desse modelo do ponto de vista da previdência social, da educação pública, da saúde pública, etc. E aquele movimento foi reprimido com muita brutalidade. Acabou resultando, de toda forma, na chamada, né, de uma consulta à população para saber se queriam ou não o estabelecimento de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a maioria das pessoas votou pelo estabelecimento de uma nova Assembleia Constituinte, e essa Assembleia foi depois votada com uma grande maioria de representantes de esquerda, tanto esquerda partidária quanto esquerda independente, ligada a movimentos sociais, e depois de, se não me engano, 18 meses, esse colegiado apresentou um texto constitucional para a sociedade chilena, e nesse interim, né, nesse período, enquanto a esquerda estava trabalhando o texto, a direita estava se organizando fora dessa constituinte para rejeitar o texto. De fato, rejeitou, conseguiu mobilizar a maioria da sociedade chilena para rejeitar. E a saída foi convocar um outro corpo constituinte, um outro conselho constitucional para fazer uma nova proposta de carta magna, né? E esse novo Conselho Constitucional, nesta votação, aí a direita nadou de braçada e elegeu uma ampla maioria. E apresentou agora, há pouco, essa semana, como você falou, acho que terça-feira, né? E apresentou ao presidente da República, e como manda a Constituição, ele convocou um plebiscito, que vai ser no dia 17 de dezembro. As pesquisas eleitorais estão apontando para a possibilidade de que o Chile, mais uma vez, rejeite esse texto constitucional. Então a gente provavelmente vai ver aquele país caminhando para uma situação de impasse, né? A esquerda conseguiu fazer maioria no primeiro Conselho Constitucional e apresentar um texto bastante progressista, foi rejeitado. A direita conseguiu fazer maioria nesse segundo conselho, está apresentando um texto e que eventualmente ou provavelmente será rejeitado. Nesse caso, juridicamente falando, permanece a Constituição em vigor, que é uma Constituição da época da ditadura militar, o que não agrada a quase ninguém também no Chile. O Chile, de fato, tem que transitar, tem que se movimentar para reestruturar um estado de bem-estar social que ele já teve nos anos 60, no começo dos anos 70, né, porque só a solução do mercado, privatiza tudo, se mostrou absolutamente inoperante e fracassada. Esse segundo texto, professor, esse que foi apresentado agora no momento, ele é um texto comparável à Constituição atual, porque ele foi elaborado por uma extrema-direita, por uma direita ali, uma Assembleia Constituinte formada na maioria por uma direita. Ele é um texto atrasado? Ele é uma Constituição atrasada? Você tem detalhes? Eu não tenho todos esses detalhes, eu confesso que não li o texto ainda. De toda forma, para a direita chilena, ele é um texto considerado moderníssimo,
né? Porque a prevalência da economia de mercado na concepção da direita e da extrema-direita é o que pode haver de mais avançado para as sociedades. Mas, do ponto de vista dos setores progressistas, é um texto no mesmo nível, talvez até pior, do que o texto constitucional vigente que vem lá desde a da ditadura militar. De toda forma, eu acho que o Chile, se tem algum consenso nesse impasse, nessa fratura que divide a sociedade mais ou menos ao meio, se tem algum consenso, se onde ele pode ser construído, é o fato de que políticas sociais, a saúde, a educação, talvez a habitação, talvez os subsídios ao transporte e a previdência social, só a presença do mercado, só os mecanismos privados não dão conta das demandas daquela sociedade. Então é provável que, se for possível construir um consenso, é provável que seja por aí, né? Agora, por exemplo, a questão de reconhecer o Chile como um país plurinacional, a questão de conferir autonomia territorial, relativa que seja, mas autonomia territorial a povos indígenas, a questão do aborto, algumas questões nesse campo, né, que foram trazidas pelo primeiro Conselho Constituinte e que foi rejeitado aquele texto. Essas questões não têm negociação, essas questões, se vierem à tona novamente, muito provavelmente conduzirão a mais impasse. Perfeito. Professor, vamos marcar conversas mais frequentes, então, para a gente poder atualizar nosso público em relação à América do Sul, América Latina. Tem uma questão sobre o Panamá também, a gente pode marcar uma próxima conversa para atualizar a situação do Panamá, mas acho que é isso, é importante a gente ficar ligado no que está acontecendo aqui no nosso continente. A gente tem eleições na Argentina logo mais, né? Então é isso, fica o convite para a gente fazer esses papos, essas conversas com mais frequência, e você volta aqui para informar o nosso público. Muito obrigada, professor. Um abraço para você e até a próxima, então. Outro, Thalita, obrigado. Fico à disposição. Tchau, tchau. Até. Professor Wagner Iglesias é professor da Escola de Artes, Humanidades da USP. Deixa eu pegar o nome certinho, né? Ele é doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes e Ciências, esqueci Ciências e Humanidades da USP, é isso.